Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quando eu trago aqui algum assunto diferente, não é porque você entendeu errado, é porque eu fiz uma leitura por um outro ângulo. Talvez você fez uma leitura por um ângulo e eu fiz por outro. E por essa razão eu compartilho da forma que eu vi o texto. Tá certo? Então, assim, não é querendo desfazer do entendimento do outro, longe de mim. É para que amplie, né? Para que você e eu venhamos cada dia ver por um outro ângulo aquilo que alguns de nós só conseguimos ver por um lado, tá certo? Pensando nessa história, eu estou aqui novamente falando para você sobre o Jeremias, no capítulo 18, quando Deus ordena que Jeremias desça à casa do olheiro, né? E lá ele iria ver, o Jeremias iria observar o oleiro trabalhando no vaso. E esse texto, a leitura desse texto, me desafia muito porque a gente vê as pessoas falar outra coisa que o texto não diz. As pessoas dizem que o oleiro, né? As pessoas não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas diz que o oleiro quebrou o vaso. E não foi isso que aconteceu, não é isso que o texto diz, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, criança, lá no nosso interior, tinha uma família, tinha uma senhora que ela fazia vasos de barro, né? Ela fazia panela de barro, ela fazia pote de barro, ela fazia quartinha, que é um recipiente, era um recipiente para colocar água. E o mesmo barro que ela usava para fazer o pote, ela usava para fazer a panela, usava para fazer a quartinha. Era o mesmo processo. E depois que o barro, né, misturado com a água lá, ficava aquele barro lá pronto para ser trabalhado, depois que o vaso era fabricado pelas mãos daquela senhora, ela levava ao fogo. E interessante que nem todos os vasos, os potes ou as panelas, eles, eles aguentavam o processo do fogo. No fogo, eles se rachavam, no fogo, eles geravam ali um defeito. Eles não aguentavam a temperatura. Interessante que todos eram feitos com o mesmo barro, com a mesma água, tinham o mesmo cuidado, mas alguns vasos, alguns potes, algumas panelas aguentavam o calor, a temperatura do fogo. Então não era a senhora que quebrava, não era a senhora que rachava o pote, que rachava o vaso. Era o vaso que se rachava, era o pote que se quebrava, porque eles não aguentavam a temperatura. E é exatamente isso que o texto de Jeremias 18 diz. A Bíblia diz que o oleiro ele estava fazendo, né? O Jeremias observando o oleiro, que ali é uma tipologia de Deus, né? É uma tipologia, é um tipo, como da forma que Deus trabalha e a forma que os homens são trabalhados na mão de Deus. Preste atenção. A forma que Deus trabalha e a forma que nós somos trabalhados na mão de Deus. E o texto vai dizer que quando o oleiro ele estava fazendo, fabricando, construindo o vaso se quebrou. Querido, o segredo está aqui no si. Algumas versões diz o vaso se quebrou e outras versões diz o vaso quebrou-se. É a mesma coisa. E não que o oleiro quebrou o vaso. Agora preste atenção. Com esse entendimento, a gente observa que o vaso, né, que foi quebrado, o oleiro aproveita novamente o barro. Então ele refaz. Ele faz de novo com o mesmo barro. Aí o oleiro ele amassa.
Isso sim. O oleiro ele não quebra o vaso, ele amassa o barro do vaso que se quebrou. Me ajude. Faz uma leitura aí bem por outro ângulo que você vai concordar comigo, não comigo, mas com o que o texto está dizendo, tá bom? Espero ter ajudado você. E outros textos a gente observa que as pessoas também têm lido de outra forma, e o meu desafio aqui é fazer com que aquilo que Deus ministrou no meu coração venha servir para você, para o seu ministério, para a sua vocação, para a gente não sair repetindo, falando o que ouviu, mas sim o que a gente leu, o que a Bíblia diz, tá bom? Pense nisso, que o Senhor te abençoe e compartilhe aí com outras pessoas, para que outras pessoas venham também ter esse entendimento. Deus abençoe.